O corpo humano, a podridão de Cthulhu, Javé, Jeová, Demiurgo. Primeiro a gente deve colocar nessa cabecinha que até a nossa cabecinha foi feita por um Deus secundário. Quem é esse Deus? Ele tem a sua essência, a sua centelha diminuída, perdeu potência e ele se tornou alma, algo existente. Então é um Deus anímico, ele não é um Deus divino. E nós temos o DNA dele, aonde? No corpo. O nosso corpo é o DNA do primeiro Adão, que não é o Adão cósmico. Adão cósmico, quem tem o DNA dele é Jesus e todos os mestres ressurrectos, aqueles que já vieram prontos. Então não confunda uma coisa com a outra. O Adão terrestre, que é etérico, ele é a imagem e semelhança do Adão cósmico. E esse Adão cósmico ainda não é o absoluto. Nós temos dois olhos duais. Em vez do absoluto, a consciência está enxergando através deles, como eles são confusos, quem está vendo é um Deus confuso. Está vendo através de nós. Mas nada tem a ver com a nossa essência. A nossa essência é DNA absoluto da consciência. Senão nós não teria salvação nenhuma. Então esse Deus, ele tem tempo de validade, nós também. Então nós somos a imagem e semelhança dele realmente. O jeito de ser, esse negócio de guerra no céu, começou tudo lá. Mas não é céu no conceito religioso, e sim frequência. O som, ele existe antes da luz. Tanto é que você pode ouvir tudo que está lá do outro lado se você tiver ouvido treinado. Aqui é a última escala, o último degrau. É o mais baixo. E o carbono nos tapa. Você não tem consciência porque a matéria vos tapa. É para dar um tempo. Muitos estão aqui por missão. É como um moço que ele doa, ele arrecada comida e dá de graça para os moradores de rua. A lei está indo contra. Agora, se tu cometer um crime e tu ir para a cadeia, você tem direitos constitucionais, direitos humanos. Então, aqui é mesmo um mundo falho. E não é só aqui. Todo mundo terrestre pode ter vida biológica. Os mundos sutis são uma antessala, vamos dizer, um prelúdio de algo que por vir. Quando tivermos corpos sutis, de tanto se sutilizar, de tanto compreender, na próxima encarnada nós vamos poder, né, por osmose, aparecer num planeta desse. Né, esses planetões, eles estão preparados para nós, eles são como chocadeiras cósmicas. Perdão o gaguejar. Eu estou com o celular na mão aqui, estou meio, né, atrapalhado aqui. Então, se você ver o formato real, porque a mente ela prega miragens, que nem quando você pensa alguma coisa da pessoa, a pessoa não é. Ou a pessoa é e você é inocente, né, não se fraga dos sinais e traços que estão sendo passados. Então a mente sempre mente. E a mente é ele. A mente é ele e o astral é a mãe, a esposa dele. Unindo os dois nasce um físico, o corpo. Nasce o problema. E se você fazer muito problema, meu filho, não sei o que, é a mesma genética dele. Tudo é problema, ele também está doente, ele está sendo assessorado. E pode ver que a gente é mais semelhante, a gente fica doente, a gente vai parar numa cama, a gente vai parar, é tudo, é que nem a tela do celular, a tela da TV plasma, é tudo cópia da cópia da cópia de um algo que alguém um dia assim esbarrou e é muito superior. Isso aqui não era para ser mal usado. A gente paga um karma tremendo por causa disso.
Mas a gente só paga karma com aquele lá que pensa que é Deus. Como é que um Deus, numa escritura sagrada, vai pedir para Jacó, ou Abraão, ou qualquer personagem ilustre, né, visível lá, sacrificar seu filho e o cara ir? Como é que ele tem coragem de tentar? E depois esse Deus se arrepender e pregou só uma pegadinha para testar. Que Deus vai fazer isso? Teu pai faria isso? Ia dizer para te tentar matar teu neto para o neto dele para dizer que você é um bom filho? Por favor. Isso aí não tem familiaridade dentro disso. Isso aí não tem paternidade. Isso aí é uma estupidez, tamanha. Tu seguir, né? Sangue de Cristo, a carne de Cristo, a cruz, a própria cruz. Sabe que na história bíblica, o Javé, o Cthulhu, né, do romance de H.P. Lovecraft, que é muito interessante, ele é um monstro. Mas Javé, para o catolicismo e para o judaísmo, ele aparece como um senhor bem apresentado, respeitável, de longa barba e cabelos grisalhos, que abençoa ou pune. Por favor, na neutralidade vocês acham que existe isso de abençoar ou punir? É simplesmente acolhimento, é reintegração. Nós temos que voltar para o Adão. O Adão, que eu dizia em outros vídeos, é o Adão cósmico. É aquele que deu a forma, emprestou o formato, a plasmação do Adão terrestre. A mesma coisa nós somos uma cópia da criatura lá. Tem nossos órgãos, nossas doenças. E outro, o corpo humano ele é falho. Eu vou falar sobre o corpo humano. Coisas que você não percebe, que você se acha o bambambam, perfeito, linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, fortão. Você vai ficar fortão, bem inchadão quando tiver uma mesa de necrotério, e vai ficar bem magrinho dentro do caixão, no túmulo. Isso já é uma falha. Como é que um Deus vai fazer isso? Como é que um Deus vai deixar seus filhos morrerem? Morrer de fome, tanta tragédia. Por favor, quantos estupros, feminicídio, acabando com a mulher para acabar com a humanidade. Né? Em síntese, isso aí é acabar. Só que esses atores, nem isso eles estão percebendo que eles estão acabando com a humanidade, acabar com a mulher. Que não vai ter homem. Se eles gostam de homem, então que seja uma mulher. E outra, a pergunta que eu sempre faço: por que eles exterminam a mulher? O homem tem mamas inúteis e não amamenta. A mulher tem pelos masculinos em seu corpo. Então qual é a diferença de um e outro? Apenas cordas vocais, umas mais estreitas, outras mais apertadas, mais grave, mais agudo. O cabelo comprido da mulher, que é o véu da mulher, pode ter no homem também. E a mulher também pode cortar o cabelo curtinho. Os dois pensam, os dois têm braços, têm toda a constituição, só simplesmente é um órgão côncavo e convexo. Um clitóris para fora é um falo, um pênis. Para dentro ele é um clitóris e um útero. E nós temos muito dos animais. Nós temos ovos. Não é verdade? O homem tem testículos, 2. A mulher tem 2 ovários. Então é como se a gente ponhasse o ovo ainda. Alguma coisa sai do ovo. A gente quer se achar humanos, seres humanos, nós somos só humanos, se não humanimais. E quando esse Javé, né, se passando, pegando, plagiando os planos divinos, ele quer se mostrar, ele se mostra como um monstro. Da mesma forma que a gente fica um monstro quando morre. Ou a gente fica bonitinho. Pode maquiar ali, tem a necromaquiagem. Eu sou, por exemplo, cursado nisso. Não dura muito tempo. Fechou o caixão, meu, o bicho não deixa, e não deixa ressuscitar. Então não tem essa. Ressuscita no Senhor, por favor. E outra, Jesus se libertou disso. A raiva de Javé, que acabou sendo, deixando ele ser sacrificado, como é que ele vai deixar o filho primogênito dele, o especial, morrer daquela forma?
Jesus só não teve aquele trabalho macabro que tinha na Roma Antiga de quebrar as pernas. Os dois ladrões sim, por que Jesus não? Jesus tinha em alma o DNA do absoluto. O corpo dele, que foi geneticamente elaborado por Javé. Era o pai que ele falava na cruz, que só ele ouvia. Mas todo mundo acredita. Esses deuses são todos cucumbina do Javé. Até os anjos de igreja, gente, vou dizer bem a verdade. Mas não o teu amparador, porque o teu amparador é um espelhamento, como se fosse um reflexo da tua essência. E a tua essência não é do mental para baixo. Esse universo físico, pensa bem. Se tu for pegar esse universo físico, o que ele é para você? Se você estivesse dentro de um útero, ali tem órgãos, tem células, ou se você fosse uma célula, você não desconfia que você está vendo os planetas, você está vendo órgãos e vocês são células doentes. E quando a célula se revolta, o que acontece? Câncer. Nós somos uma espécie de câncer no mundo. A gente só se prolifera. A gente não ajuda em nada. Porcaria nenhuma. Então, que Deus a gente adora? E olha, e a mente não consegue adorar dois senhores. Então ela se apega naquilo ali, se inclina. Que Deus ia pedir, pai amoroso esse que ia pedir para o seu filho se ajoelhar para ele, para exercer sua autoridade, né, para reconhecer sua autoridade. E mandamento, vai dar mandamento, mas que criatura é essa que vai ser independente com mandamento? Nós estamos numa prisão, então, uma prisão a céu aberto, mas a gente não sai, a gente não tem a chave para sair daqui enquanto a gente não vê o coração. Ele está no meio de nós, ele é o verdadeiro. Olha que Jesus falava com dois pais. Um em meditação, em silêncio, e o outro aquele que ele tinha que falar, porque ele só ouve se tiver conversa, porque ele é o criador do físico, né, do ruído, da dor, do sofrimento. Ora essa, tu tem que sofrer, tu tem que, né, ser martirizado para ti e ir para o céu dele, o céu mental. Por isso que em algumas fontes já chamam o mental de céu, o astral de limbo e a sua região inferior inferno. Na verdade, a região inferior ela está vizinha do plano físico, é tudo igual. Por isso que os camaradas eles batem as botas, vão para outro lado, eles ficam conversando ainda, ficam aí rodeando, parasitando, entendeu? Ficam rodeando as mesmas ideias, os mesmos vícios. A única diferença é que eles, sendo seres humanos, estando lá sem o cérebro atrapalhando, eles conseguem ler teu pensamento, então eles vê que você é canalha mesmo, você é viciado, então ele está perto né, da egrégora dele. Da mesma forma que o religioso está na igreja, o, o ébrio está no bar, o jogatina está lá nas grandes jogatinas, né, o promíscuo está nas boates, nos cabarés. As pessoas mais aquietadas na vida, vamos dizer assim, consentidas, com a mesmice, estão em casa, vendo TV, fazendo as mesmas coisas. E a mente é isso aí, a mente é de Javé, um daimon, é um Deus separado do absoluto. O absoluto não dá para chamar nem de Deus, ele é a invenção de Deus, numa mente que chama alguma coisa de Deus porque precisa, né, de bengalas. Vai ver que tudo a gente pede. É bem pai mesmo, né? Para quem que você pede comida quando você é pequeno? Pai, mãe, não tem um sorvetinho para mim? Eu tô com fome. Por quê? Porque essa criança, que nunca deixa de ser psicologicamente, filosoficamente, ela é incapaz de processar, confeccionar o próprio alimento. Então ela pede.
para quem sabe. E esse Javé, Cthulhu, no romance de Lovecraft, ele simplesmente ele quer fazer, é a mesma coisa quando você quer, né, fazer uma dança igual o Michael Jackson e você tropeça. Entendeu? Você não tem a mesma estrutura, o mesmo DNA, a mesma estrutura orgânica e muscular do Michael Jackson. Depois tem uma questão de raças que a gente divide, gênero e raça. O negro, por exemplo, ele foi criador de todas as religiões. A gente quer condenar a religião deles, a Umbanda, a bênção de Deus, é a mesma coisa. A coisa católico, daí surgiu, né, tem a ver com as igrejas do Apocalipse, Esmirna, Sardes, etc e tal. Já tinha sido avisado ali, porque a Bíblia é o seguinte, o Antigo Testamento ele é Javé, sacrifício e tudo mais. E outra, o judeu que ajudou a confeccionar a Bíblia cristã ocidental, ele não tem conceito de diabo, de mal. É tudo homem, a cabala primordial. Veio o branco ele pega, ele cria um árabe e na figura de um mal externo ele coloca o bode expiatório dele, ele fica ileso. Porque o papaizinho lá, ele supostamente perdoa quando a gente, né, se isenta. Mas só que isenta mesmo, ele faz sacanagem contigo, que nem um pai que ele tá falando bem contigo agora, amanhã tu deu um deslize, ele te pune. Então isso aí é um regime carcerário. Tu não pode contrariar, tu não pode. E só que nós estamos aqui para evoluir, porque nós somos células do corpo dele. Você sabia se você fosse numa caixa, agora você olhasse para o nosso universo local, esse universo físico, é praticamente a barriga, o estômago de Javé. Tá ali ele. Só que ele tá monstruoso. Por isso que as coisas aqui tudo perece. Um planeta bate no outro. Tem coisas que o nosso corpo faz igual a esse corpo cósmico. Quando você conversa, perceba que as pessoas gospem. Sai partícula por isso que muita gente usa, né, máscara para proteger, para não contagiar outras pessoas, porque tem micro mucosa ali saindo. Isso significa uma comparação, se for fazer uma analogia, com as estrelas explodindo. E acaba cuspindo nas outras, cuspindo em planetas, engolindo planetas, ou contagiando planetas. Nós vamos parar aqui por causa disso. Né? O Adão primordial veio, até se diz, somos poeira das estrelas. E os espirros, o que serão? Asteroides. Aquela coisa, bum! O terremoto na Terra. É o nosso tremelique, né? Nossa problema nervoso. Os ventos, os pensamentos da Terra, que é os que estão dentro de ti. Uma hora tá bonança, outra hora tá desgraça, né? Cataclisma, catástrofe. Nós estamos tudo igual, do mesmo igual. E dentro do organismo a gente não percebe. Você sabia, se perguntasse agora para uma célula de você, ele está ali dentro do universo, ele não percebe que está dentro de você? Paz e reverencial a todos.